Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa e eu peço licença para você nessa hora para também entrar na sua casa. É muito bom nós estarmos juntos em mais uma terça-feira para mais um Buscando ao Senhor, nosso tempo especial dedicado à oração durante a semana. Nós estamos muito felizes, irmãos e irmãs, pelo alcance que nós temos tido através desses vídeos e nós queremos agradecer a você que toda terça-feira tem se unido a nós nesse propósito de buscarmos ao Senhor. Eu quero começar o nosso encontro de hoje lendo com você o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, que é o salmo de número 23. Vamos juntos fazer essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que a lembrança de que Jesus Cristo, o nosso Supremo Pastor, está do nosso lado e segue conduzindo a nossa vida, seja um refrigério para a nossa alma nesse momento. Que nunca nos esqueçamos, irmãos, que a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós teremos um tempo de louvor ao nosso Deus a partir de agora, e esta é uma oportunidade para que nós possamos expressar a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares
natureza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, com suas mãos
para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Paizinho querido, como nós acabamos de cantar, Senhor, nós permanecemos firmes, Senhor, porque nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, Senhor. Nós permanecemos firmes nesse propósito, Senhor, nos recordando, tendo a esperança da vida eterna viva, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nesse período tão difícil, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e engrandecer por essa oportunidade, Senhor, de nos voltarmos para os nossos lares, ó Deus, de cultuarmos com a nossa família, Pai, de louvar o Teu nome dentro da nossa casa, Senhor. Paizinho querido, receba esses louvores, ó Deus, da Tua igreja que se reúne nesse instante, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor merece, Pai, só o Senhor é santo, Pai. Só o Senhor, ó Deus, é capaz de nos amar primeiro para nos dar o Seu Filho, Senhor. E nós nos rendemos aos Teus pés, Paizinho querido, louvamos o Teu nome, Pai. Pedimos perdão, ó Deus, por tudo aquilo que ofende a Tua santidade, Senhor, por tudo aquilo que tem ofendido a Ti, Senhor. Paizinho querido, receba esses louvores no nome santo de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto da Palavra de Deus, que vai servir como base para a nossa breve reflexão nesse momento, é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 32 ao verso 34. O texto será projetado aqui na tela, mas se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia para acompanhar, fiquem à vontade, nós vamos dar alguns segundos para que vocês possam encontrar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos nesse momento de ler a Tua Palavra, Senhor. E agora, Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, venha esclarecê-la ao nosso coração. Nos dê, ó Pai, o pão espiritual, o alimento que vem do céu que nós tanto precisamos, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e que a nossa vida seja edificada pelo Senhor nesse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o trecho que nós acabamos de ler faz parte de uma história de 2 discípulos que tiveram um encontro com o Cristo vivo, com o Cristo ressurreto, enquanto estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, que ficava a aproximadamente 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Lucas nos conta que no domingo da ressurreição, 2 dos discípulos, 2 daqueles que seguiam Jesus, um chamado Cleopas e o outro que não é identificado, saíram de Jerusalém e iniciaram uma viagem rumo a Emaús, provavelmente voltando para sua própria casa, como o texto nos mostra. Emocionalmente, eles não estavam nada bem. Conforme o versículo 21, eles criam que Jesus fosse aquele que redimiria a Israel. Eles viam em Jesus um libertador da opressão do Império Romano, conforme o período histórico daquela época. E ao vê-lo ser crucificado e morto, eles viram também, de certa forma, a sua própria esperança morrer. Certamente eles estavam frustrados, desiludidos, desesperançosos diante de toda aquela situação. Enquanto caminhavam, eles conversavam, eles batiam um papo sobre tudo aquilo que havia acontecido, talvez tentando entender, talvez tentando compreender qualquer detalhe que possa ter passado desapercebido diante de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto caminhavam, o texto diz que um terceiro viajante se juntou a eles, e esse viajante era o próprio Senhor Jesus. Por terem sido seus discípulos e andado com ele, como nós falamos há pouco, naturalmente eles não deveriam ter qualquer dificuldade em reconhecer que aquele homem era Jesus Cristo. Contudo, segundo o texto, sobrenaturalmente, os olhos dos 2 estavam impedidos de reconhecê-lo naquele momento. Ou seja, para os 2, aquele homem era um estranho que acabou se juntando a eles na caminhada. Num determinado momento, Jesus decide começar a participar daquela conversa. E o texto diz que ele, de certa forma, se intromete, dizendo o seguinte, versículo 17 vai nos contar isso. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Ao ouvir isso, Lucas nos fala que eles simplesmente pararam de caminhar e que eles estavam com o rosto, com o semblante profundamente triste. E a primeira reação deles é de inconformismo com a pergunta daquele homem que até aquele momento era um estranho. É como se eles dissessem para Jesus: Oi? Onde é que você estava que você não sabe o que é que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? Afinal de contas, a Via Sacra de Jesus, meus irmãos, foi um evento público. E foi um evento que atraiu multidões. Fora os que haviam testemunhado com os próprios olhos, nos últimos 3 dias não se falava em outra coisa na cidade, a não ser do que haviam feito com Jesus de Nazaré. Por isso eles respondem para Jesus mais ou menos assim: diante de tudo o que aconteceu, sobre o que é que você acha que nós estamos conversando? Não é óbvio? E aí Jesus, como se não soubesse, insiste para que eles falassem, para que eles colocassem para fora o que é que havia acontecido. E segundo Lucas, eles falam. Eles relatam o que os principais sacerdotes e as autoridades do povo haviam feito com Jesus e o quanto eles estavam desiludidos com tudo isso, pois esperavam que ele, de fato, fosse o Cristo prometido por Deus.
relatam também sobre os acontecimentos daquela mesma manhã de domingo, de como ouviram da boca de testemunhas oculares que haviam ido ao túmulo, que ele estava vazio e de que o corpo de Jesus já não estava mais lá. A partir daquele instante, meus irmãos, Lucas nos conta que Jesus, a partir das Escrituras, começou a explanar, começou a explicar àqueles 2 discípulos que tudo o que havia acontecido era necessário. Era necessário que o Cristo padecesse e que dessa forma ele entrasse na sua glória para que se cumprissem assim os desígnios, os planos de Deus para a sua vida. Lucas nos mostra que para Cleopas e o outro discípulo desconhecido, ouvir aquele homem falando era algo tão maravilhoso que o coração deles chegava a queimar, o coração deles chegava a arder. Tão maravilhoso que num momento onde aquele homem desconhecido deu a intenção de deixá-los para trás, eles o constrangem, pedindo, praticamente implorando que ele fosse ficar na casa deles naquela noite. E numa cena singela, mas de profunda beleza, o texto nos conta que quando eles se sentaram na mesa para jantar, no momento em que aquele homem desconhecido pegou o pão, o abençoou e o partiu entre eles, eles o reconheceram e eles viram que aquele que andava ao lado deles o tempo todo no caminho era o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eles ficam tão impactados, ficam tão maravilhados com isso, que o texto diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém e ao reencontrar os demais discípulos, eles recebem a informação do que eles já sabiam. Jesus estava vivo, Jesus havia ressuscitado de entre os mortos. Irmãos, vamos tirar algumas lições dessa história para a nossa vida? Como discípulos de Cristo, muitas vezes nós também caminhamos desiludidos, frustrados por algo que nós queríamos, esperávamos e que infelizmente não aconteceu ou não deu certo. E quando as coisas na nossa vida não caminham da forma como nós planejamos, é inevitável muitas vezes que estes sentimentos venham à tona. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós criamos expectativa em cima das coisas e também em cima das pessoas. E a frustração, quando as coisas não acontecem conforme nós planejamos, humanamente falando, chega a ser inevitável. Mas nesses momentos difíceis, nós podemos sempre contar com a presença do Cristo vivo ao nosso lado. E por estar ao nosso lado, meus irmãos, nós podemos aproveitar 2 das muitas coisas que Jesus Cristo nos oferece. A primeira coisa que nós podemos aproveitar é um ouvido para desabafar. Nós não podemos, nem devemos esconder de Deus os nossos sentimentos e as nossas emoções. Afinal de contas, mesmo que nós tentássemos, isso não seria possível, porque Deus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, nós temos a liberdade, como filhos amados do Senhor, de contar a Jesus o que nós temos sentido, independente de qual seja esse sentimento. Podemos contar sobre a nossa tristeza, podemos contar sobre a nossa raiva, sobre a nossa decepção, as nossas mágoas. E ao contarmos a Ele, submetermos todos esses sentimentos que fazem parte do nosso coração ao seu senhorio. Afinal de contas, Jesus Cristo deve ser o Senhor sobre todas as áreas da minha vida, inclusive sobre aquilo que eu sinto e sobre aquilo que eu penso diante das situações que me acontecem. Nós temos um Salvador, irmãos, que se compadece de nós. E na hora da dificuldade, pela ação do Espírito Santo, tem poder para transformar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E o meio que o Senhor usa para isso é justamente a sua palavra. Percebam
o coração daqueles 2 discípulos da história que nós lemos essa noite foi tratado, foi animado e foi fortalecido enquanto Jesus expunha a eles as Escrituras. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos sempre próximos da palavra de Deus e estudá-la devocionalmente todos os dias. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos ao Senhor e mais nós conhecemos sobre os planos e propósitos dele para nós. Ao expor as Escrituras, Jesus mostrou aos discípulos que eles estavam frustrados, justamente porque os planos deles e aquilo que eles esperavam de Jesus não eram os planos e os propósitos de Deus. Ora, irmãos, o melhor caminho para nós vencermos as frustrações quando as coisas não saem do jeito que nós queremos é justamente considerar que a vontade de Deus está sempre acima e é infinitamente melhor do que a nossa. Mas essa segurança nós só temos quando nós conhecemos íntima e profundamente o Senhor, quando nós conhecemos as suas promessas e quando nós cremos que Ele não falha. Pensem comigo, Ele não falhou na sua promessa mais importante acerca do Cristo, acerca do Salvador, e Ele certamente não falhará em nenhuma das outras promessas que Ele tem para a minha e para a sua vida. Que Jesus nos abençoe e que a sua presença ao nosso lado, meus irmãos, seja forte o suficiente para cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções e nos fortalecer para que nós possamos seguir firmes nesta caminhada ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar,
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Nós passaremos agora a terceira e última parte do nosso Buscando ao Senhor de hoje, que é o nosso momento de intercessão. Nós queremos orar a Deus pela sua vida e queremos também interceder pelos pedidos que nos foram enviados nos últimos dias. Os pedidos estarão disponíveis aqui na tela e os irmãos poderão acompanhar e poderão interceder junto comigo nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, como é bom orar na certeza de que o Senhor nos escuta. Como é bom clamarmos pelo Teu socorro, na certeza de que o Senhor está atento à nossa voz e às nossas necessidades, ó Deus. Nesta hora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos que nos foram enviados. Começando pela nossa irmã Jalília, ó Deus, eu quero orar pela vida dela, da sua família, Senhor. Quero suplicar que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, ó Deus, para nossa irmã, diante dos seus desafios, diante das suas dificuldades, que em tudo ela seja direcionada pelo Senhor e possa sempre agir, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer para a vida dela, Pai. Nós oramos pela vida do Manuel, Senhor. Ele passou por uma cirurgia, está em fase de recuperação, ó Deus. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado dele, tudo tem dado certo, Pai. E nós pedimos que a Tua obra seja completa, ó Deus, na vida do Manuel, ó Pai, para que em breve ele possa estar 100% recuperado, Senhor, e possa voltar normalmente às suas atividades, Pai. Nós oramos pela família da Nilva, Senhor, nos lembrando do Luizinho, do Marcelinho, da Vanessinha, Senhor, irmãos tão queridos, que a Tua boa mão os alcance, ó Deus, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los em todas as coisas, livrá-los do mal, suprir as suas necessidades, Senhor, e cuidar dessa família tão querida em todas as coisas, Pai. Nós oramos pela vida da Amanda, ó Deus, diante do falecimento da sua avó, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, abraça-os com Teu Espírito Santo nessa hora de luto.
Que o teu conforto, que a tua paz, que o teu cuidado estejam sobre a vida deles em nome de Jesus, Senhor. Oramos pela vida do Dimas, Pai. Ele sofreu um AVC, ó Deus, está em tratamento, está internado. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que o Senhor possa também abençoar o tratamento, os remédios, os médicos, ó Pai, que estão cuidando dele. Em nome de Jesus, o Senhor possa prover todas as coisas para que ele seja bem cuidado, para que pela tua permissão ele possa se recuperar, ó Deus, se for da sua vontade, sem qualquer sequela, Pai, e que em breve, ó Deus, ele possa voltar para sua casa, Senhor. Pai, nós oramos pelos profissionais de saúde, ó Deus, diante dessa pandemia do coronavírus, Pai. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais, ó Pai, que atuam nos hospitais, no Brasil e no mundo, mas de forma especial na nossa cidade, na Santa Casa de Votuporanga, Pai. Em nome de Jesus, renova as suas forças, ó Deus, renova o seu ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa prover todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e ajudá-los em tudo, Senhor, para que eles possam continuar, ó Pai, prestando assistência para as pessoas que estão enfermas e tanto precisam deles, ó Deus. Pai querido, nós oramos também pela pandemia do coronavírus, pedimos misericórdia, ó Deus, pedimos que o Senhor se compadeça de nós, do nosso povo, Pai. Pedimos que possas refrear essa doença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita que ela avance, não permita que mais vidas sejam ceifadas, ó Pai. Que aqueles que estão doentes sejam curados, ó Pai. Que aqueles que estão sãos, ó Deus, possam ficar livres dessa enfermidade, Pai. Mais uma vez pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelas nossas autoridades, nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, ó Deus, Senhor, dê sabedoria e direção para eles nesse momento de crise, para que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor, e para que eles possam fazer a Tua vontade, para que eles possam fazer aquilo que seja justo e para aquilo que seja o melhor para o povo nesta hora, Pai. Querido Deus, oramos pelos idosos da nossa igreja, Pai, irmãos tão queridos, Senhor. Que o Senhor possa continuar fortalecendo-os, ajudando-os nesse tempo de isolamento, Pai, dando muita paz para eles, Senhor, dando a certeza de que o Senhor está ao lado deles em todas as circunstâncias, ó Deus. Aumenta a sua fé, Senhor, e permita, Pai, que eles estejam bem em todas as áreas da sua vida e possam resistir firmes, ó Deus, o tempo ainda que essa quarentena durar, Pai. Oramos pelos enfermos também, ó Deus. Nós sabemos que temos vários irmãos, ó Pai, que padecem das mais variadas enfermidades, Pai. Precisam do Teu cuidado. Ó Senhor, Tu que é o médico dos médicos, Pai, se compadeça dos nossos irmãos que estão enfermos. Coloca a Tua mão sobre eles e, mediante o Teu querer, cura-os, Senhor, das suas enfermidades. Querido Deus, nós oramos pela vida da Kive, Senhor, pela sua gravidez, ó Pai. Em nome de Jesus, sustenta a sua vida, a vida do bebê. Permita que ele possa continuar se desenvolvendo, Pai, com vida, com saúde, com perfeição, para que no Teu tempo, Pai, ele possa vir a esse mundo, Senhor. Nós oramos, querido Deus, também pela vida da Thalita, Senhor, pela vida do Tomás, ó Deus. Está se aproximando a hora do parto, Pai. Nós pedimos que o Senhor dê muita paz, muita tranquilidade para a Thalita, para o Leutinho, Senhor. Permita, Pai, que o Tomás venha a esse mundo em paz, em total segurança, com saúde perfeita, ó Deus, e que ele dê muita alegria para os seus pais e para a sua família, e que a sua vida, Senhor, seja também expressão da Tua honra, da Tua glória e do Teu louvor, Pai. Nós oramos também pela vida do José Domingos, ó Deus, pela sua saúde, Pai, também tem misericórdia dele. Coloque Tua mão sobre ele, Senhor, e cura-o, ó Pai, mediante o Teu querer. Senhor amado, eu oro também nesse momento por todos aqueles que nos assistem, Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas, o Senhor conhece as suas necessidades, ó Pai. O Senhor sabe exatamente o que eles precisam, Senhor. Que em nome de Jesus, nessa hora, Pai, a Tua boa mão os alcance, que eles sejam tocados pelo Senhor
que eles recebam da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, ó Deus, e que eles possam ser amparados e sustentados pela Tua destra fiel, ó Pai. Dê paz a esses corações, ó Deus, dê ânimo a eles, ó Pai. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos continuar confiando no Senhor, na certeza de que dias melhores virão para nós, ó Deus. Fica conosco, Senhor, derrama as Tuas mais ricas bênçãos sobre a nossa vida, pois nós somos pequenos, nós somos frágeis e nós dependemos do Senhor. Esta é a oração que nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Nós queremos agradecer mais uma vez pela sua participação e queremos lembrar também que através do nosso WhatsApp, que estará disponível no final desse vídeo, você pode entrar em contato conosco para fazer o seu pedido de oração ou também para compartilhar o seu testemunho, nos contando um pouco sobre o que Deus tem feito na sua vida. Diariamente também nós temos enviado uma breve devocional via WhatsApp, uma devocional que você pode fazer sozinho ou você pode fazer junto com sua família durante o culto doméstico. Se você ainda não recebe e tem interesse em receber, nos envie uma mensagem para que nós possamos cadastrar desta forma o seu número. Uma excelente semana a todos, fiquem na paz de Cristo Jesus e até a próxima.